Há um tipo de silêncio que não acalma. Ele sufoca. É aquele momento em que o mundo parece parado, mas dentro de você há um turbilhão de pensamentos lutando por espaço. É o instante em que o medo fala mais alto que a razão e a dúvida se torna o seu idioma mais fluente. Muitos chamam isso de hesitação. Na verdade, é o ponto exato onde nascem os sonhos que nunca chegam a existir. A maioria das pessoas acredita que falta talento, recursos ou sorte. Mas a verdade é mais simples e mais dura. Falta coragem. Não a coragem que move heróis de filmes ou soldados em batalhas, mas a coragem silenciosa de quem decide agir mesmo tremendo por dentro. A coragem de quem não espera o medo desaparecer, mas aprende a caminhar com ele ao lado. Este vídeo começa aqui, no terreno da verdade nua. Todos nós sentimos medo. O medo de falhar, de ser julgado, de não ser suficiente. E é justamente por isso que a coragem é tão rara, porque ela exige uma decisão contra-intuitiva. Continuar mesmo quando tudo dentro de você pede para parar. E é nesse ponto que começa a jornada que realmente transforma. Não quando o medo some, mas quando você decide que ele não manda mais em você. O medo não é um inimigo, é um antigo guardião. Ele nasceu com a função de te manter vivo, não de te impedir de viver. Dentro do seu cérebro, uma pequena estrutura chamada amígdala dispara alarmes toda vez que algo parece incerto ou perigoso. O problema é que, no mundo moderno, esses alarmes tocam por motivos que não colocam sua vida em risco, apenas seu orgulho, sua reputação ou o conforto da rotina. Você não está fugindo de predadores, mas do olhar dos outros. Não está se escondendo de feras, mas do julgamento, da rejeição, da possibilidade de errar. É por isso que o medo se tornou o principal arquiteto das vidas inacabadas. Aquelas que nunca saíram do papel. Mas o medo, quando compreendido, deixa de ser o vilão da história. Ele se transforma em um professor rigoroso, que te ensina a diferença entre perigo real e risco imaginado. É esse discernimento que separa os imprudentes dos corajosos. A coragem não nasce quando o medo desaparece, mas quando você entende a sua função e decide retomar o controle. Ela é o momento em que o córtex pré-frontal, a parte racional da sua mente, assume o comando e diz: eu vejo o medo, mas mesmo assim eu vou. E é justamente nessa escolha consciente, entre a paralisia e a ação, que começa a verdadeira transformação. Coragem não é um dom, é uma ferramenta. E como qualquer ferramenta, ela precisa ser usada, moldada, afiada pela prática. É o instrumento que transforma o medo em movimento, e o movimento em conquista. O erro de muita gente é acreditar que coragem é um sentimento, que um dia você vai acordar inspirado, cheio de força, pronto para agir. Mas isso nunca acontece. Coragem não vem antes da ação. Ela nasce durante a ação. É o ato de dar um passo mesmo quando suas pernas tremem. Pense na coragem como um músculo. Se você não a exercita, ela enfraquece. Mas quanto mais você a usa, mais ela responde. E o treino começa pequeno, naquelas decisões simples que você evita. Fazer uma ligação que adia há dias. Dizer o que realmente pensa. Admitir que precisa recomeçar. É nesse tipo de prática que você descobre que coragem não é ausência de medo, mas domínio sobre ele. É dizer sim para a vida mesmo quando a mente grita não. A coragem é o que move o mundo. Nenhum grande sonho se tornou realidade sem ela. Nenhum novo começo existiu sem que alguém decidisse enfrentar o desconforto. Quando você compreende isso, a coragem deixa de ser uma palavra inspiradora e passa a ser um instrumento prático de transformação. Desde cedo, fomos ensinados a admirar os que parecem não ter medo. Filmes, histórias e até redes sociais criaram o mito do destemido. Aquele que enfrenta tudo com o peito aberto e o olhar firme, como se nada o abalasse. Mas isso é uma ilusão perigosa. Ninguém é imune ao medo, nem os heróis, nem os líderes, nem você. A diferença está em como cada um responde a ele. Pessoas imprudentes ignoram o medo e se lançam sem preparo. Pessoas paralisadas se rendem a ele e nunca tentam. Pessoas corajosas, por outro lado, reconhecem o medo, aceitam sua presença e seguem adiante com consciência. Ser corajoso não é ser invencível. É ser humano o bastante para sentir e, ainda assim, escolher agir. Você não precisa eliminar o medo. Precisa apenas redefinir o que ele significa. O medo não é o sinal para parar. É o sinal de que você está prestes a crescer. Cada vez que você o enfrenta, seu cérebro aprende algo novo.
que o perigo não é tão grande quanto parecia, que o desconforto é suportável e que a confiança vem depois, não antes. Essa é a verdadeira desconstrução do mito. Coragem não é um raio que cai do céu. É uma decisão silenciosa, repetida 1000 vezes, até que o medo aprenda a andar atrás de você e não mais à frente. A coragem se fortalece com prática deliberada. Assim como um músculo não cresce com esforço esporádico, ela precisa ser treinada todos os dias, mesmo em pequenas doses. E é aqui que entra o conceito de microexposição voluntária. A ideia é simples. Em vez de confrontar seu maior medo de uma vez, você começa com uma ação mínima, suficiente para gerar desconforto, mas não paralisá-lo. Um passo tão pequeno que parece quase ridículo, mas poderoso o bastante para ensinar ao seu cérebro que você pode sobreviver à tensão. Por exemplo, se o medo é falar em público, a primeira microação não é subir em um palco. É expressar sua opinião em uma conversa de poucos minutos, ou escrever suas ideias em voz alta em frente a um espelho. Se o medo é rejeição, a ação pode ser enviar um e-mail curto pedindo feedback. Pequenos gestos, mas que geram repetição e confiança. Cada microato é uma prova silenciosa de que você é capaz. Ele recalibra sua mente, reduz a intensidade do medo e aumenta sua percepção de autoeficácia. A soma desses pequenos movimentos cria uma transformação real. O medo ainda estará presente, mas a ação se torna natural, quase automática. Treinar coragem não é sobre grandes gestos heróicos, é sobre consistência, sobre acumular vitórias diárias pequenas, mas decisivas. É entender que cada passo, por menor que pareça, te aproxima da liberdade emocional que você busca. A verdadeira coragem também se fortalece quando compartilhada. Cada ato de decisão consciente que você toma pode inspirar outra pessoa que enfrenta a mesma hesitação. É nesse ponto que a coragem deixa de ser apenas pessoal e se transforma em um movimento coletivo. Você pode começar pequeno, definindo seu próximo passo com clareza. Escolha uma microação que desafie o medo hoje. Pode ser aquela ligação que você evita, o e-mail que não envia, a opinião que nunca expressou. Anote. Faça. E depois, compartilhe a experiência com alguém de confiança, ou se sentir segurança, nos comentários de um vídeo ou post que você acompanha. Quando verbalizamos nossa intenção, criamos um compromisso não apenas com nós mesmos, mas com o mundo ao nosso redor. Esse simples ato gera responsabilidade e aumenta as chances de execução. Mais do que isso, mostra que ninguém está sozinho na luta contra o medo. Cada pequena vitória é parte de uma rede de coragem invisível que conecta todos que se atrevem a agir. Ao observar os outros também enfrentando seus medos, percebemos padrões, aprendemos estratégias e sentimos que é possível seguir adiante, mesmo quando tudo parece incerto. O compromisso com o próximo passo é, portanto, um elo entre aprendizado, ação e inspiração. É a prática contínua da coragem aplicada de forma concreta, tangível e, acima de tudo, compartilhável. A coragem verdadeira raramente se anuncia em voz alta. Ela não ruge. Ela é silenciosa, quase imperceptível, mas poderosa o suficiente para mudar destinos. É a voz calma que surge no final do dia e diz: "Eu vou tentar novamente amanhã." Enquanto o mundo busca atos grandiosos e instantâneos, a coragem silenciosa se manifesta nas pequenas decisões consistentes. É escolher enfrentar o desconforto diário. É avançar 1 centímetro quando o medo ameaça te paralisar. É persistir quando ninguém observa. Essa constância constrói caráter, molda força interior e transforma vidas comuns em jornadas extraordinárias. Cada ação discreta carrega uma intensidade silenciosa que acumula resultados ao longo do tempo. O ponto crucial é entender que o medo nunca desaparece por completo. Ele será sempre companhia, mas não precisa mais ser governante. A coragem silenciosa nos ensina a agir apesar do medo, a transformar inércia em movimento, dúvidas em aprendizado e receios em oportunidade. Ao adotar essa mentalidade, você percebe que a vitória não é um grande feito isolado, mas a soma de milhares de pequenas escolhas corajosas, repetidas diariamente. A verdadeira força não está no instante heróico, mas na persistência silenciosa, na habilidade de continuar avançando mesmo quando ninguém observa. É nesse silêncio, nessa constância invisível, que a verdadeira grandeza se manifesta. Se este vídeo tocou você,
é porque há coragem dentro de você pronta para ser despertada. Lembre-se, não é sobre eliminar o medo, mas sobre escolher agir mesmo com ele presente. Cada pequeno passo conta. Cada microação fortalece seu músculo da coragem. Agora faça um compromisso consigo mesmo. Identifique sua próxima ação corajosa hoje e coloque-a em prática. Compartilhe nos comentários se quiser inspirar alguém. E se deseja continuar crescendo, inscreva-se no canal, deixe seu like e acompanhe outros vídeos que vão te ajudar a transformar o medo em movimento e a coragem em resultado.